Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell e nós estamos aqui para conversar sobre a atividade da semana número 12, tá? De Ética e Cidadania, para os alunos e alunas do 7º ano, ok? O tema o tema dessa atividade é identidade regional. Nós temos trabalhado desde semana passada o que é identidade, certo? E a identidade, ela pode passar, ela tem vários âmbitos, certo? Ela tem várias proporções, certo? Nós temos a nossa identidade cultural, a nossa identidade social, que nós já trabalhamos isso, ok? Na sala. E nós temos a nossa identidade regional, certo? São elementos culturais da nossa região que nós absorvemos e nos identifica como pertencentes àquela região, certo? Que identifica quem é o barramansense. Quais são as características que identificam os moradores de Barra Mansa? Quem são os moradores de Barra Mansa? Quais são os elementos que caracterizam essa figura? Quais são os elementos que compõem a identidade regional de Barra Mansa? Certo? Nós vamos estudar isso através do conhecimento, certo? Deixa eu trazer minha imagem mais para cá. Da história de Barra Mansa. Conheça sua parte importante, ou melhor, conheça a parte importante de sua identidade, conhecendo a sua região, Barra Mansa, certo? Eu vou ler junto com vocês, tá? Para eu tirar qualquer tipo de dúvida sobre palavra difícil, enfim, sobre personagens, das quais eu grifei aqui alguns personagens importantes, tá? Vamos lá. A região de Barra Mansa, atualmente localizada na cidade, ou melhor, a região onde atualmente está localizada a cidade de Barra Mansa começou a ser desbravada em fins do século XVIII por iniciativa do governador Luís Vaia Monteiro. Essa figura estranha aí do lado. E isso ocorreu graças a constantes migrações para as regiões de São Paulo e Minas, muito em função do ouro das minas. Tendo por objetivo uma viagem mais rápida, foi aberto caminhos pela Serra de Itaguaí, região geográfica em que se está situada Barra Mansa. Então, em função das constantes viagens, certo, de tropeiros entre São Paulo e Minas Gerais, do Rio para Minas, foi aberto caminhos pela região onde está localizada a atual Barra Mansa. E quem fez isso foi esse governador estranho aqui. Vamos lá. Os primeiros habitantes da região foram os índios puris, certo? Aparentado com os timbirás, os caiapós e bororós. Eram irmãos dos coroados e coropós. No final do século XVIII, com o início do ciclo do café na região e a consequente ocupação e desmatamento de suas terras, os índios puris foram sendo dizimados por falta de proteção adequada, de espaço vital para as atividades de caça, pesca, coleta de alimentos silvestres e agricultura rudimentar, bem como vítimas de doenças dos brancos e do alcoolismo. Os puris, em parte, terminaram sendo aldeados para a catequese na aldeia de São Luís Beltrão, em Resende, em 1782, por ordem do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos. Isso aqui é uma imagem de um aldeamento. Aldeamento é: no processo de catequese dos índios, o que os jesuítas faziam? Eles tiravam os índios de suas tribos e levavam para aldeias criadas pelos próprios jesuítas, com o objetivo de controlá-los, de catequizá-los, sabe, de aculturalizá-los à cultura portuguesa, certo? Então, eles eram transferidos de suas aldeias para os aldeamentos, mini-cidade
pequenas aldeias construídas pelos jesuítas, né, que tem uma igreja no centro, né, e casas em volta, e os índios passavam a morar ali, sendo ensinados, né, orientados pelos jesuítas. Certo? O nome disso é aldeamentos ou descimentos. Tá? O primeiro indício de povoamento se deu quando Francisco Gonçalves de Carvalho recebe uma concessão de sesmaria do vice-rei Dom Antônio Álvares da Cunha, o Conde da Cunha, e dá início no local à construção da Fazenda da Posse, em 1764. Certo? A fazenda era dedicada à produção de leite, milho, mandioca e anil. Em função da demanda, a fazenda também se tornou um importante pouso de tropeiros. Tropeiros tropeiros eram as pessoas que viajavam geralmente carregando mantimentos de um lugar para o outro, certo? No lombo de mulas, né? Aquele monte de mula, um monte de gente que levava mantimentos de um lugar para o outro, que se dirigiam para São Paulo e sul de Minas, onde acampavam e descansavam, né? A fazenda passou a ser pouso de descanso para esses caras, fazendo pouso em suas terras. Posteriormente, a fazenda foi adquirida pelo português e sargento-mor José Pereira da Cruz, a qual permaneceu sob a administração de seus descendentes. Atualmente, o que restou da antiga fazenda de Passos foi entregue ao SESI, que restaurou o antigo casarão, onde hoje abriga o Centro Cultural Fazenda da Posse, que é isso aqui. Isso aqui é a casa grande da fazenda, é a sede da antiga Fazenda da Posse, que foi restaurada pelo SESI e hoje serve como centro cultural aí no SESI de Barra Mansa. Ok? Vamos continuar a leitura. Deixa eu trazer minha imagem para cá. Graças à excelente posição geográfica, e isso muito em função do Rio Paraíba do Sul, todo o povoado erguido na região, no entorno da Fazenda da Posse, passou a servir de abastecimento a esses mesmos fluxos migratórios citados no parágrafo acima, dos tropeiros, certo? Com o passar do tempo, o povoado expandiu suas atividades comerciais. No fim do século XVIII, o desenvolvimento comercial da região passou a atrair colonos, né? Passou a morar ali próximo, o que contribuiu para o início da produção de café. A região tornou-se uma das principais produtoras de café do país, criando a necessidade de serem estendidos os trilhos da estrada de ferro Dom Pedro II até a Barra Mansa, dando ao município a condição de centro do sistema de comunicação com o litoral. Até o ano de 1832, a região pertencia a Resende, Barra Mansa, certo? E após essa data, o governo imperial decretou o desmembramento e a criação da vila de São Sebastião de Barra Mansa. Em 1857, a vila foi elevada à categoria de cidade. No fim do século XIX, a atividade comercial da região entra em crise, né? A atividade do café entra em crise, principalmente a produção de café, certo? O declínio comercial nessa época esteve ligado ao esgotamento do solo e à abolição da escravidão. Com o tempo, dá início a uma nova atividade produtiva em substituição à do café, a pecuária de corte extensiva evoluindo para a produção leiteira. Certo? Vamos lá. Na década de 1930, o governo de Getúlio Vargas, a cidade de Barra Mansa passava por um processo de industrialização. Observa-se o aquecimento do setor agropecuário, ou melhor, o esquecimento, né? Entra em decadência nessa época. O esquecimento do setor agropecuário e um crescente processo de industrialização, de urbanização do município, tornando-se um importante entroncamento ferroviário. Barra Mansa viu completadas as condições necessárias ao estabelecimento do significativo parque industrial surgido na região, contando desde as décadas de 30 e 40 empresas como a Nestlé, a Siderúrgica Barra Mansa, a Companhia Siderúrgica Barbará, Dupont e o Moinho Fluminense. Inclusive o Moinho Fluminense hoje dá lugar à prefeitura, tá? O antigo Moinho Fluminense. E a maior pérola, né? Que era de Barra Mansa, hoje
de Volta Redonda, que Volta Redonda era um distrito de Barra Mansa, pertencia a Barra Mansa, a CSN. O distrito de Volta Redonda pertencente na época à cidade de Barra Mansa, em 17 de julho de 54, se emancipa, se tornando mais um município do estado do Rio de Janeiro. Outro distrito a se emancipar de Barra Mansa foi Quatis, em 1991. Quatis também pertencia a Barra Mansa. A população de Barra Mansa é composta por descendentes de imigrantes de diversas nacionalidades: portugueses, italianos, franceses, africanos, ex-escravizados e sírio-libaneses. Há também descendentes de nativos, descendentes dos primeiros índios. Curiosidade: o sotaque. Eu conversando com os meus alunos, eu sou do Rio de Janeiro, não moro em Barra Mansa, nem no lugar do Sul Fluminense. Então, assim que eu cheguei em Barra Mansa, a primeira coisa que eu fui perceber é o sotaque do pessoal que mora em Barra Mansa, do povo de Barra Mansa, esse povo querido, que parece muito com sotaque de Minas. Aí eu fui pesquisar o porquê, eu encontrei um caminho para essa explicação. A história revela que Barra Mansa possui, dentre os seus primeiros habitantes, os tropeiros que desbravavam o Brasil nas rotas entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais durante o ciclo do café, período em que o Vale do Paraíba teve grande participação. Muitos deles vindo de Minas Gerais. Ficaram no município e contribuíram para a formação dessa cultura local e de seu sotaque. Então, sotaque de Barra Mansa é antigo, é lá do período colonial dos tropeiros mineiros que por aqui, que por lá, eu estou falando do Rio de Janeiro, que por lá ficaram. Certo? Muito interessante. Aí está a CSN. Ok? Vamos para a questão. É uma questão só e muito simples. Tendo como referência a leitura do texto, em um grupo ou individualmente, faça um cartaz onde estejam presentes elementos que fazem parte da identidade do município de Barra Mansa. Pode ser uma paisagem, desenhar uma paisagem, um cartaz publicitário, uma história em quadrinhos, um meme, etc. Mas que nesse trabalho estejam presentes elementos históricos que compõem a identidade de Barra Mansa. Tá? Presente no texto. Beleza? Então, gente, super fácil, né? Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.